Pessoal, boa noite, né? Depois das falas aí do nosso diretor, nós iremos, hoje vocês terão aula com o professor, né, Ruberval, professor doutor em letras. Aproveite cada instante desse momento, aproveite realmente para aprender, para compartilhar esses conhecimentos, porque isso é fundamental para a nossa vida, como o professor José Antônio acabou de falar. Então, a partir desse momento, vocês estarão com o professor Ruberval. Obrigado, Fran. Obrigado, José Antônio. Gente, hoje, 18/5, nossa aula de língua portuguesa, nós trabalharemos o poema, né, Redes Sociais, do Braulio Bessa. A gente já tinha falado sobre isso ontem. E como o José Antônio falou, a professora Franci Leura falou agora há pouco, que a gente tem que sempre buscar as informações em que o texto está passando. É o papel da escola, é o papel do professor, é o papel do estudante que visa chegar na universidade, principalmente nas universidades públicas, né, que a gente tem, que todo mundo almeja mais, né, como o José Antônio falou, do orgulho de ter feito, e aí a gente pode um pouquinho também falar disso. Eu sou professor de língua portuguesa, tenho graduação em letras, tenho mestrado e doutorado em letras pela Universidade Federal do Tocantins, também uma universidade pública, e já tenho o prazer de ter lá na universidade, onde eu também trabalho, vários colegas que foram meus alunos no ensino médio. Então, para mostrar para a gente que todos nós temos esse perfil também de chegar na universidade pública, chegar a fazer um mestrado, fazer um doutorado pela universidade pública, que agrega muito conhecimento, agrega muito de você saber qual foi o percurso que você percorreu para chegar nesse caminho, tá? Então, eu também, vindo da escola pública, nunca tive dinheiro para entrar numa escola particular. Cheguei, graças a Deus, ao maior nível de escolaridade, né, do Brasil que nós temos, que é o doutorado, tá? E o caminho que eu trilhei não foi diferente de vocês, sou egresso da escola pública também, tá bom? E esse também é um orgulho para mim, eu acho que para todo mundo que fez, a professora Fran, que fez mestrado na universidade pública, o professor José Antônio, que também é egresso da universidade pública, para que isso sirva de incentivo para vocês. E todos nós, o caminho que nós trilhamos foi exatamente esse caminho que vocês estão trilhando por meio da escola pública, tá? E esse texto que a gente trabalhou ontem, tem alguém aí que leu o texto, que verificou sobre o que fala o texto, o conteúdo do texto, você se enxergou no texto em algum momento? Aí, estudantes? Quem fez a leitura? Hora de não deixar o professor sozinho falando aqui. Não? Eita, nós. Gente, a gente vai pegar estrofes do texto para a gente ver sobre o que ele fala. E aí a Larissa está dizendo, né, que não participou da aula de ontem, mas tem o material aí com vocês, Larissa, e que vocês devem ter à mão. Se não tem, o poema, como eu havia explicado ontem, é do Braulio Bessa, aquele rapaz que faz, que também é do interior do Nordeste, e ele foi por meio do conhecimento popular, e ele chegou a ser participante do programa da Fátima Bernardes. É o que ele faz todos os dias ali no programa, declamando poesias e escrevendo sobre a vida da gente, a vida cotidiana. O texto das redes sociais, a primeira estrofe, vamos primeiro falar, ontem a professora falava bem sobre a questão dessa organização, dessa divisão que a gente tem. Então, um texto, no caso aqui é uma poesia, lembrando que o texto pode ser escrito em prosa, que é aquele texto que ele não tem o formato dividido em versos, em estrofes, tá? Então, por exemplo, uma matéria jornalística é escrita por forma de prosa. O que é a prosa? É a escrita contínua, onde você tem os parágrafos organizados. Diferentemente desse da poesia, né, redes sociais, que a poesia ela é escrita. Cada quadradinho desse texto aí nós chamamos de estrofe. Cada linha do poema nós chamamos de verso. Então, para a gente tirar da cabeça aquela ideia que um verso é o texto todo. Não, o verso é cada linha. Tanto que quando vocês forem fazer provas de concurso, de vestibulares, vocês precisam se lembrar. Sempre que o autor fizer referência a um verso, ele está falando a cada linha do poema, certo? E a cada quadradinho desse, cada conjunto de versos, nós chamamos de estrofe, tá? Dentro do poema. E aí o Braulio Bessa diz: o mundo é bem diferente. Como assim ser carente? Tem like, a tal curtida, tem todo tipo de vida.
para todo tipo de gente. Tem gente que é tão feliz, você segue, mas nunca vai lhe seguir. Tem gente que nem disfarça, diz que a vida só tem graça com mais gente para assistir. E aí é o que eu gostaria de perguntar para vocês. Vamos por partes aí do poema para a gente ver. Quem se vê ou se identifica nessa primeira estrofe do poema ou em algum verso do poema? É a hora da interação de vocês, meninos e meninas. Deixa eu ver o nome do povo aqui. Vamos lá, meu povo. Alguém? Quantos de vocês aí têm redes sociais? Quantos de vocês seguem? Quantas são as pessoas que a gente segue, mas que não seguem a gente? Não é verdade isso? Os famosinhos, mesmo os famosinhos locais que a gente segue eles, mas eles não seguem a gente. Ou seja, você conhece de internet, mas quando você chega, por exemplo, você cruza com a pessoa no shopping, cruza em algum lugar com essa pessoa, e ela nem olha na sua cara, não te dá um bom dia, mas lá nas redes sociais ela chega, bom dia, meus seguidores, meus seguimores, meus queridos, mas no dia a dia a gente vê e a gente não tem esse contato. Ninguém se identificou com essa primeira estrofe, com algum verso aí desse poema? Professora França? Eita, professor Ruberval, eu me identifiquei demais. Quem de vocês aí, alunos, aceita um monte de gente que nem conhece nas redes sociais de vocês? Todo dia, quando eu abro meu Instagram, meu Facebook, é um monte de gente me pedindo solicitação. Falei, gente, aquela pessoa passa por mim todo dia, não dá um bom dia, e é me solicitando. E aí, o que acontece? Quantos likes, quantos curtidas, né? A pessoa que nem te conhece, não sabe de nada, está curtindo ali tudo seu. Você dá um bom dia, ele não responde. Eu me identifiquei demais. Vocês não. Vocês estão tímidos, isso sim. A aluna Larissa postou no chat, por isso que não é bom acreditar em tudo que aparece na internet. Pois é, Larissa, e é outra coisa que a gente tem que prestar bastante atenção nas notícias que a gente ouve. Então vamos falar das coisas. Estamos falando de redes sociais, estamos falando do momento que estamos vivendo. A semana passada, há poucos dias, a gente perdeu o Paulo Gustavo, um dos grandes nomes da cultura, né, desse momento no país. E aí, antes da morte dele, a gente sabe que ele vinha há muito tempo com o coronavírus internado, todo mundo ouviu as reportagens dizendo de o valor que era aquele procedimento que ele estava fazendo na tentativa de se curar do coronavírus. E antes que ele morresse, vocês viram que saiu em alguns jornais, em algumas páginas, dizendo que o ator já havia falecido. Então a gente precisa, antes de divulgar qualquer informação, antes de acreditar em qualquer informação, a gente precisa checar se essa informação é realmente uma informação verídica. É o que a gente tem que dizer em relação ao conteúdo que a gente está trabalhando. A gente tem um texto que fala de redes sociais, que é um terreno de ninguém. Hoje em dia, a gente lê nas redes sociais, eu posso postar o que eu quiser. E às vezes, o que eu posto nas redes sociais, ou aquilo que eu defendo nas redes sociais, pode ser uma coisa que vá chocar as pessoas e que vá causar, despertar a ira das pessoas por causa daquele nosso posicionamento. Então, essa questão, como a professora Fran falou aí e reforçou, que a gente vê nas redes sociais, mas nem tudo que está nas redes sociais é verdade. Eu achei interessante essa estrofe que diz, tem gente que é tão feliz que dá vontade de excluir. Quem não tem aquele amigo que posta só na balada, posta só com roupas transadas, posta só bebendo, posta só na farra, mesmo que o momento agora não é de farra, né, gente? É momento da gente ficar em casa, manter o distanciamento social, mas a gente tem essa ideia de que a grama do outro é sempre a mais viva, de que a vida do nosso colega é a melhor. E aí a gente tem que pensar, para a minha vida, o que eu quero? O que é importante na minha vida? Qual é a postura que eu tenho e que eu preciso dizer? É assim que eu quero viver, é isso que eu defendo, essa é a melhor forma de vida que eu tenho. Então, a gente precisa ter esse cuidado com a leitura que a gente faz, mas tudo que a gente lê, a gente precisa pensar, na minha vida é assim que acontece? É isso que eu acredito? É isso que eu defendo? Eu só gostaria de chamar a atenção também que os outros colegas professores que estão aí, vi o professor Luiz Antônio, o professorÉrcio, os professores que tiverem também, fiquem à vontade para participar e que questionar também, colocar o ponto de vista, ou fazer
posicionamento de vocês também, tá bom? Professores, estudantes, todo mundo aí, fiquem à vontade. Aí, quando a gente fala, por exemplo, tem gente que é tão feliz que dá vontade de excluir, é aquela ideia de que a gente tem. Na minha vida, o que eu quero para a minha vida? Por exemplo, eu vou fazer medicina porque eu vi que o colega que fez medicina, que ele tem um bom trabalho, que ele tem um bom carro, que ele tem um bom emprego, mas a gente tem que pensar que a escolha que a gente vai fazer para a nossa vida estudantil, que vocês estão no momento da terceira série, vocês já estão às vésperas de ingressar na universidade, seja por meio do Enem, seja por meio de vestibulares, que a gente espera que retorne logo os processos seletivos presenciais, mas que a gente precisa pensar. A decisão do outro, do seu colega, do seu vizinho, porque a decisão que vocês tomarem para a vida de vocês em relação ao curso superior que vocês vão cursar, ela tem que estar embasada, tem que pensar antes de qualquer coisa. É isso que eu vou fazer para o resto da minha vida. Eu vou ser feliz fazendo isso? Eu vou ser feliz, por exemplo, trabalhando 24 horas por dia no plantão de hospital, e que não é nada, não é um demérito, não é algo ruim, mas você precisa saber do lado bom e do lado ruim, assim como essas duas estrofes do texto que a gente leu até agora, certo? Que ele retrata exatamente essa ideia de se ter milhões de amigos. Você precisa ter milhões de amigos realmente para ser feliz? E aí tem alguém levantando a mão para falar, acho que José Antônio. É engraçado, professor. A internet, como diz aí a Larissa Xavier, a internet não mostra a realidade. Você só vê pessoas postando fotos em viagens, festas, né? Bem arrumados na vida real. Às vezes não é assim. Muito bem, Larissa, é isso mesmo. Às vezes a gente mostra o quê? Algo que não é vivenciado presencialmente, não é vivenciado de fato. Coloca, digamos, a fantasia na frente. Então, assim, nós temos que ser o que nós somos, né? Sem enfeitar, sem querer ser aquilo que, né, que nós somos. E aí não vai para frente, nós temos que ser reais, verdadeiros, ter a consciência de que as coisas, a democratização da internet faz com que todo mundo tenha vez e voz, mas o que é verdadeiro? O que é falso? Né? O que é fake news? Tá? Então, sejamos pessoas atentas. Por exemplo, neste momento aqui, não é bom, se eu falar para vocês que é bom eu estar sentado aqui, fixado, os olhos doem. Mas é interessante essa aula? Super interessante, porque é através dessa aula aqui que nós vamos ter o quê, gente? Pontos de vistas diferentes, informações diversas, que tudo isso vão ser transformadas, né, em conhecimento. Então, o ponto de partida é esse, né? Aproveitar o máximo possível das redes sociais para a gente se interagir, para a gente viver melhor, para a gente conseguir almejar, de fato, nossos sonhos. Né? Muito interessante, professor. Gostei demais do seu ponto de partida aí, né, para a discussão. Vamos lá. Obrigado. É isso. Você vai falar, Fran? Hein, professores? Mas aí eu vou trazer um pouquinho para o lado da filosofia. Todos nós buscamos a felicidade. E o quanto a gente pode analisar as pessoas através das mídias. Por quê? A gente dá para entender o que a pessoa entende ali por felicidade. Uma pessoa que não tem nada e, de repente, ela só mostra no auge, a gente dá para analisar que aquilo ali é o que ela tem de melhor, o que ela pensa de felicidade para ela. Da mesma forma, teve um aluno que colocou aí, tem gente que usa a internet, as mídias apenas para fazer o quê? Maldade. E a gente vê, né, que, graças a Deus, é a minoria. A maioria é o quê? Posta uma falsa felicidade. Pois é. E olha, essa questão que a Fran acabou de falar e que a Larissa também comentou há pouco sobre os comentários que eu posso fazer na internet. Gente, vamos pensar. As redes sociais é aquele espaço onde você vai se mostrar, como a Fran está dizendo, você vai se mostrar quem você como você se porta, e a partir das redes sociais também, eu posso ser lido de uma maneira errada do que realmente eu sou. Então, às vezes, um comentário que você faz nas redes sociais, uma postura que você toma por meio das redes sociais, você acaba sendo interpretado e sendo cancelado, que é a palavra da vez. Então, os cuidados que a gente precisa ter. Na nossa vida, nós não queremos ser cancelados.
Então, o que nós queremos na vida é que a gente seja visto como uma pessoa boa. Nem todo mundo, e aí vamos pensar, como o que está muito, a gente está muito em casa, está vendo o que acontece na televisão, está vendo o que acontece nas redes sociais. O que virou Juliette Freire? Juliette Freire foi lá como uma desconhecida, que ela também era uma advogada, né, sem emprego ainda, aventurando, correndo atrás de passar no concurso público, estudando, falou do sonho que ela tinha de ser delegada de polícia, e a vida dela virou pelo avesso. Mas quantas não foram as pessoas que não gostaram da postura dela que ela mostrou ali? Mas, pelo menos, quem acompanhou o programa do Big Brother Brasil, viu que ela tentou a todo tempo defender aquilo que ela acreditava. Ou seja, pelas posturas dela, pelos posicionamentos dela ali dentro do programa, a grande maioria das pessoas, vejam, ela saiu com um número assim, muito louco de seguidores nas redes sociais. Por que tanta gente passou a segui-la? Porque viram que por meio das redes sociais, a equipe dela mostrava uma Juliette que todo mundo quer ver, que é uma pessoa que é inteligente, que respeita o espaço do outro, que respeita a diferença do outro, que busca sempre ajudar o outro no momento de dificuldade. Então é isso que a gente precisa ver. As nossas redes sociais, elas falam por nós, elas mostram quem nós somos. E é isso que a gente precisa sempre buscar e se embasar ali para verificar se exatamente a nossa postura diante da tecnologia, diante das redes sociais, não mostra uma pessoa diferente do que a gente é ou do que a gente pretende ser, certo? Então, pensando, mesmo nas redes sociais, a gente tem que ter cuidado com o que a gente posta, a gente tem que ter cuidado com o comentário que a gente faz, a forma com a qual a gente se expressa, para evitar que esse nosso expressar possa ferir alguém de alguma maneira. Então, é aquela ideia. Imagine que a gente estivesse aqui nas salas de aula, e que a gente espera que isso ocorra logo, claro, com segurança, com vacina para todo mundo, mas que a gente tenha exatamente essa certeza de que a gente vai estar no espaço diverso. Então, se a gente pensar aqui, cada um de nós tem as nossas particularidades. Então, eu tenho os meus defeitos, os meus amigos, as pessoas que convivem comigo sabem quais são os meus defeitos, eles não deixam de ser meus amigos porque eu tenho defeitos, mas eles aprendem a conviver. E é isso que a gente tem que ver na sociedade. Nas redes sociais, é exatamente isso que a gente precisa sempre pensar, de que a minha postura nas redes sociais mostram exatamente quem eu sou, tá? E é o cuidado que a gente tem que ter para sempre estar se mostrando uma pessoa que vai agradar e que não vai causar polêmica onde chega, tá bom? Então a gente vai continuando aqui no texto. Alguém aí mais tem algum comentário para fazer? Gente, vocês poderiam abrir as câmeras e se mostrarem também, fazer os comentários. Esse espaço é nosso. É o momento que a gente tem, todos nós aí, reforço. Os colegas professores, os estudantes, fiquem à vontade para interromper, para comentar, para fazer a participação de vocês, tá bom? Então, a gente seguindo na terceira estrofe, falamos o que é a estrofe, o terceiro quadradinho aí do texto. Por falar nisso, tem gente que esquece de comer, jogando, batendo papo, nem sente a fome bater. Celular virou fogão, pois no toque de um botão, o rango vem para você. Mudou até a rotina de quem está se alimentando. Se a comida for chique, vai logo fotografando. Porém, repare, meu povo, quando é feijão com ovo, não vejo ninguém postando. Ou seja, às vezes a gente vive a nossa realidade, a nossa vivência é uma, mas o que a gente quer mostrar para os outros é outra coisa, completamente diferente do arroz com feijão, que é a nossa realidade da grande maioria, né? Principalmente no momento em que a gente precisa pensar. Se a gente pensa nisso, por que ele fala do arroz com ovo? Quantas são as famílias que hoje não têm, por exemplo, a condição de comprar 1 quilo de carne, né, para diversificar a sua alimentação? Mas quais são as pessoas que ela prefere o arroz com ovo? Só que arroz com ovo não é chique, ou seja, o que vai para as redes sociais é aquilo que chama a atenção por ser chique, por ser diferente, e é isso que a gente precisa pensar. Se eu vou produzir um texto, eu tenho que pensar qual é o efeito que eu quero desse meu texto, qual é a ideia que esse meu texto precisa passar. Então, se a gente olhar essas estrofes que a gente veio até aqui, fala da mudança de hábitos. Quem é que não faz hoje em dia, por exemplo, ou para mostrar para um amigo, ou para um grupo de amigos, ou nas suas redes sociais, que comeu algo diferente?
Então, essa é uma realidade que a gente pode fazer uma comparação com a nossa vida. Nas nossas atitudes cotidianas, a gente faz isso. A gente, às vezes, a depender da situação, do momento em que estamos vivendo, que estamos passando, a gente tem, sim, essa ideia de mostrar uma beleza que, às vezes, o momento não tem, mostrar uma beleza que aquela atitude realmente não tem. Então, o celular virou fogão por isso, porque você pode pedir a sua comida. Então, nós temos que pensar. O texto fala a todo momento. O texto fala de coisas que a gente precisa interpretar. Quando eu disse para vocês que a gente escolheu esse texto, redes sociais, que a gente podia falar, né, professora Fran, de vários assuntos, da filosofia, da arte, da língua portuguesa, da redação, da produção textual, eu estou falando do que eu preciso para me fazer ser aceito na comunidade, do que eu preciso, de que conhecimento eu preciso para que eu seja um forte candidato a ingressar no curso que eu escolher. E as escolhas que eu vou fazer, elas têm que refletir aquilo que eu sei que eu vou fazer. Eu vou me sentir bem sendo advogado para o resto da vida, eu vou me sentir bem sendo um enfermeiro, sendo um médico, sendo um engenheiro, sendo um arquiteto. Eu tenho que pensar que a minha escolha precisa retratar aquilo que eu vou me sentir bem, certo? Então, tem algum comentário aí, alguma coisa, gente? Patrícia, você está acompanhando o chat aí? Se tem algum colega, alguém quer fazer algum comentário? É isso mesmo, professor Ruberval. Então a gente vê o quê? Que as pessoas estão. Que homem é esse? A gente pode trabalhar esse texto em todas as disciplinas. Que homem é esse do século XXI? Que vive mais a rede social do que a vida real. Né? Que felicidade é essa? As pessoas estão vivendo um momento em busca da felicidade ou estão vivendo em uma ilusão chamada felicidade? Quando eu como arroz com feijão todos os dias e só posto quando eu como caviar, algo está errado. Então, eu estou vivendo de ilusão, buscando aquilo que eu preciso lutar para ter, mas aí o que eu faço? Eu mostro para o mundo que eu já tenho. E fico mais aonde? Na tecla do celular do que na busca do sonho, na busca da realização desse sonho. Que eu posso fazer o quê? Estudar e lembram da escada da vida? Tudo tem uma escada. Quando o professor me fala, eu vim de escola pública, eu estudei em escola pública e eu estou trabalhando em uma instituição pública, ele mostra para nós o quê? Que ele buscou e ele escalou a escada dos sonhos. Ele escalou a escada dos sonhos e hoje está onde ele fez, como o professor José Antônio, no projeto de vida dele. Cada um de nós podemos fazer isso. E a rede social, ela mostra o quê? Uma ilusão muito grande da felicidade. E aí a gente vê na filosofia. E o que é felicidade para você? É mostrar para o outro que é feliz ou é, de fato, viver uma felicidade plena com aquilo que você tem e buscar aquilo que você almeja? Eita, Fran, disse tudo. Então, gente, na verdade, é isso que a gente precisa fazer. Lá no início, quando a gente estava na Semana do Acolhimento e que falávamos dessa escada do sonho, que a gente falava desses degraus que a gente precisa subir, a gente precisa sempre pensar que todos os nossos feitos, eles têm um objetivo. Qual é o nosso objetivo na escola? Qual é o objetivo de vocês estarem aqui? Escolas no mundo inteiro estão vazias nesse momento e a gente está tendo que se reinventar. A gente está tendo que, como eu ouvi aqui que algum de vocês, estudantes, comentou, eu queria estar na escola. Então, isso é o que todos nós queríamos. Que a gente tivesse exatamente aqui, olhando, sentindo, né, a presença de cada um, trocando essa experiência de perto, e que a gente pudesse pensar nessas coisas. Então, esse pensar, que vida é essa, que felicidade é essa que eu quero mostrar, e aí eu puxo a sardinha, professora Fran, para o meu espeto, dizendo o seguinte, eu puxo a brasa para o meu espeto para dizer que, quando a gente fala em relação à língua portuguesa, quando a gente fala em relação à questão da redação, o meu texto precisa dialogar. Vocês, estudantes que vão fazer concursos, que vão fazer Enem, que vão fazer o vestibular, vocês precisam pensar que a redação é a conversa que você vai ter com o corretor. É a conversa que você vai ter com a pessoa que vai ler o teu texto e vai dizer, opa, esse estudante aqui, ele tem um projeto de vida, ele cursou as etapas que eram necessárias e ele conseguiu transformar isso em texto. E é algo que a gente precisa pensar. Por que todos os vestibulares, todos os concursos têm a temida redação?
Exatamente porque é através da redação que a pessoa que está lá do outro lado corrigindo o nosso texto vai saber que você tem como organizar suas ideias, que você sabe escrever, que você sabe diferenciar as palavras que são parecidas, certo? Que você sabe fazer essa diferença e colocar isso no seu texto. Quando ele fala aqui desse arroz com feijão, dessa vida fantasiosa que a gente quer fazer, no texto acontece isso. Quantas não são as pessoas que vão escrever uma redação, escrever um texto, e elas floreiam esse texto com palavras diferentes, com palavras bonitas, e que muitas vezes aquela palavra bonita, ela tem um outro sentido que nada diz para o texto dela. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Ou seja, colocar os pés no chão e ver se eu tenho muitas leituras, é óbvio que eu vou ter muito mais condições de usar melhor as palavras, de enriquecer o meu texto, eu vou ter a correção gramatical que é necessária. Lembra que sempre na escola eles falam sobre coesão e coerência. O que é ter coesão? O que é ter coerência? Isso não se aplica apenas à língua portuguesa, de você falar sobre coesão e coerência. Eu preciso ser coerente naquilo que eu faço. Eu preciso ser coerente com aquilo que eu quero. Eu quero fazer medicina? Sim, quero fazer medicina. Então eu vou saber que eu preciso me esforçar bastante na minha escada do sonho, né, Fran? Eu tenho que lembrar que eu tenho que estudar bastante, eu tenho que me aplicar muito em química, em biologia, em língua portuguesa, porque está em todas as áreas, em redação, porque está em todas as áreas. Mas o cara que está lá corrigindo a sua redação, corrigindo o seu texto, ele vai verificar se você tem conhecimento de artes quando você escreveu o seu texto lá e você colocou isso no papel. Então, essa é a ideia que a gente quis trazer com esse texto sobre as redes sociais. Tem alguém aí querendo falar? Algum estudante, algum outro colega professor? Eita, mas vocês estão tímidos, meu Deus do céu. Já imaginou? Minha gente, podem ficar sem vergonha, pode falar aí, agora o momento é nosso, tá? Fiquemos à vontade para as nossas participações, tá? Então, o texto até falou sobre a questão. Se alguém quiser falar, só levanta a mãozinha e clica na mãozinha que a gente vai perceber aqui e ceder a fala para vocês, tá? Esse mundo social, esse mundo virtual, desculpa, tem feito o povo gastar, exibir roupas de marca, ir para festa, viajar e, claro, o mais importante que é ter, de instante em instante, um retrato para postar. Gente, eu descobri há poucos dias que tem uns horários específicos para quem usa muito as redes sociais, o Instagram, quem quer engajamento e tudo, tem os horários de postar. Gente, eu nunca soube disso. As minhas redes sociais, então, estão desatualizadas, porque a gente não se integra, não se encaixa nesse mundo que nos rodeia. Então, eu nunca imaginei que tinha horários específicos para você postar as suas fotos, que tem a questão do TBT também lá, né? Então, assim, é uma série de coisas que vão se encaixando, vão se incluindo no nosso dia a dia, mas a gente está lá. Mesmo sem saber, eu estou lá com o meu Instagram, eu estou lá com as minhas redes sociais, pobres, né, desinformados, e muitas vezes os amigos chegam, fazem algum comentário, a gente lê uma notícia. Teve uma mulher, sei lá, uma socialite, uma youtuber, que esses dias falou que a babá tinha que ficar 24 horas na casa dela. E assim, para todo mundo comentando, só eu era a pessoa que não sabia quem era a youtuber. Então, assim, são as coisas que a gente está vivendo no mundo que tem tanta coisa, tantas vezes futilidades, e que acabam, assim, coisas tomando proporções muito grandes que a gente nem sabe quem é. Então, assim... essas questões tem aí. Eita! Então, tem gente que vai para o show do artista preferido. No final, volta para casa sem nada ter assistido, pois foi lá só para filmar, mas para ver no celular nem precisava ter ido. Lá nas redes sociais, todo mundo é honesto, é contra a corrupção, participa de protesto. Porém, sem fazer login, não é tão bonito assim, o real é indigesto, que é o que a professora Fran comentou há pouco, quando ela falava da filosofia, que entra a sociologia, que muitas vezes você encarar a realidade ou você se posicionar diante de um assunto que é polêmico, você evita fazer isso nas redes sociais.
E até aquela coisa de que, se não é a minha área de conhecimento, se eu não tenho segurança sobre aquilo, talvez é preferível eu guardar o meu comentário para um outro momento, tá? Porque para evitar essa exposição, tá? Em uma situação de que a gente não tenha conhecimento, que a gente não tenha habilidades para isso, e aí a gente não se expor ao ridículo também, porque as redes sociais fazem isso. É por meio dessa exposição que a gente a gente vira vitrine, né? Para que as outras pessoas vejam, para que as outras pessoas apontem, como a Larissa comentou lá atrás no chat, dizendo que tem gente que usa para fazer os comentários maldosos. E aí eu preciso pensar, é necessário eu fazer um comentário maldoso? É necessário eu criticar a roupa do colega que eu não gostei? Então são detalhes que esse texto ele retrata muito a nossa vida cotidiana. Não importa se a gente está na classe social na A, B ou C, se a gente está de onde a gente esteja. Eu preciso entender que todo texto precisa respeitar as diferenças. A minha postura, o meu texto, é a minha postura escrita, certo? Agora, eu preciso lembrar que a escrita, a língua portuguesa, a redação, a arte, tudo isso, eu preciso ter uma forma, eu preciso obedecer determinadas regras para participar. Então, nessas organizações em que a gente está inserido, né, eu preciso sempre pensar, o que o texto está dizendo para mim? Qual é a mensagem que o autor quis passar? E lembrando, gente, quando tem as atividades que vocês vão fazer depois para responder e mandar para mim, tá? Para todos os professores de cada disciplina, a gente vai pensar o seguinte, o que o texto quis dizer? Toda interpretação de texto, gente, ela é feita em cima do que está escrito. Não necessariamente eu preciso concordar, não necessariamente eu preciso aceitar aquilo que o autor disse. Mas quando vocês se depararem com uma situação de acordo com o texto, conforme o texto, você precisa pensar que é o que está escrito. Qual é a ideia que esse texto passa? Tá? Então, quando diz da honestidade, é claro que todo mundo diz, eu sou honesto. Mas aí a gente tem que dizer, por exemplo, nós fizemos um contrato de trabalho, um contrato de convivência, que nós fizemos lá no começo durante o acolhimento. O contrato de convivência dizia que nós estaríamos aqui trocando experiências, que nós estaríamos aqui todos os dias nas aulas, que tivesse alguma coisa marcada, nós entregaríamos as atividades em dia. Então, já é meio um pouco de cobrança também para que vocês façam isso, mas que vocês também participem. Esse é o momento de vocês participarem, de questionarem, fazer por esse isso, tá? Então, lembrando sempre que se uma atividade envolve a leitura de um texto, a interpretação textual, eu preciso pensar o que está escrito nesse texto. Qual foi a ideia do autor? Qual foi a mensagem que o autor queria passar quanto a isso? Professora Fran, tem algum? Não? Então, assim, pessoal, falando no texto, né? O texto é arte e é vida. Mas muitas pessoas, quando se fala para interpretar o texto, começam a colocar a sua opinião. E aí você tem que se ater também às perguntas. Não está pedindo a sua opinião relacionada ao texto, e sim o que o texto está dizendo. Então, analisar as perguntas é muito importante. Quando for a sua opinião, é a sua opinião em relação à fala do autor. Agora, quando perguntar o que o texto diz, você tem que falar o entendimento do autor e não o seu entendimento. É isso. Então, gente, quando a gente pega, por exemplo, eu escolhi uma música para fazer uma postagem no Instagram, certo? Então, se eu escolhi essa música, o que eu preciso pensar? Essa música realmente tem algo a ver com a organização do texto, com a mensagem que eu quero passar por meio daquelas fotos que eu tirei no limpão, na praia, do pôr do sol, do nascer do sol, do lago. Então, eu preciso pensar, o que essa música diz, o que essa imagem diz, qual é a ideia que eu quero passar. Eu sempre tenho que ter cuidado, porque pensando assim, e aí eu sempre vou chamar a atenção de vocês para a questão do vestibular. Lá tem uma bendita, na redação do vestibular, tem uma bendita coletânea. O que é a coletânea? Eu preciso pensar que o texto não é apenas o texto escrito, certo? Eu tenho que lembrar que uma imagem é um texto, uma reportagem é um texto, uma fotografia é um texto, um desenho, uma
caricatura, é um texto. Eu preciso pensar que qualquer forma de texto, certo? Ele vai comentar alguma coisa para a gente. Ele vai trazer informações para a gente. E aí, o que eu preciso pensar? Lá tem essa coletânea. E diz, com base na coletânea, né, produza um texto dissertativo assim, assim, assado. Ou seja, é por aí que eu preciso me organizar. Durante as nossas aulas, as aulas de redação, a gente vai trabalhar também voltado para essa ideia de como é que eu vou estruturar cada parte do meu texto, certo? Nessa atividade que a gente tem hoje, com base nesse texto, tem a atividade para vocês aí no material, que é uma proposta de redação de vocês fazerem um texto sobre o momento que nós estamos vivendo da pandemia, e aí eu estou pedindo a opinião de vocês. Vocês vão se embasar em outras leituras, em reportagens, em coisas que vocês leram, em coisas que vocês viveram, porque eu acho que assim, esse coronavírus, ele acabou chegando, se não na sua família, mas você tem um amigo, talvez que não tenha morrido, mas que tenha ficado doente, que tenha sentido todo esse drama que a maioria dos brasileiros, no mundo inteiro as pessoas estão passando, que é viver ou conviver com esse vírus. Então, eu pedi a opinião de vocês. Ou seja, se vocês fizerem outras leituras para enriquecer o texto de vocês, vocês podem citar uma reportagem, citar algo que vocês leram, que vocês viram, mas eu pedi a ideia de vocês. Eu quero ver o posicionamento de vocês em relação a essas questões. Como é que a gente está interagindo com as redes sociais? Como é que a gente está usando as redes sociais nesse momento de isolamento social, de que a gente está um pouco mais distante das pessoas, certo? E lá eu pedi a opinião de vocês, e na parte de língua portuguesa tem umas atividades, umas questões para que vocês digam o que o texto está dizendo, o que o texto não está dizendo, para vocês lembrarem. Quando é isso que a professora Fran acabou de reforçar, que a opinião do autor é uma coisa, a sua opinião é outra. O questionamento ele está direcionado para quem? Que é algo que a gente precisa aprender a fazer, meu povo. A gente precisa entender o direcionamento das questões. Quer seja no vestibular, quer seja aqui na escola, quer seja na vida, para tudo eu preciso entender o direcionamento. Viu, Larissa? Só lembrando que você disse lá, eu preciso também ter cuidado. Eu posso me posicionar contrário à ideia da maioria? Posso sim. Agora, eu preciso fazer isso com elegância, eu preciso fazer isso com gentileza. Eu posso discordar do colega, eu posso discordar da Fran aqui em alguma coisa, mas eu preciso fazer de maneira respeitosa. Então, no meu texto eu preciso ser respeitoso também. Sempre pensando que lá nos direcionamentos de redação, no vestibular, nas instruções para você desenvolver a redação do vestibular, está dizendo, você não pode ser preconceituoso, você não pode ser racista, porque são coisas que nós seres humanos não podemos ser. Eu não posso ser preconceituoso, eu não posso ser racista, eu não posso deixar que o meu preconceito salte para o meu texto. É isso que a gente tem que se policiar com as nossas posturas, com os nossos comentários, tá? E no texto também é isso. Seguindo no texto, mais uma vez, se alguém quiser falar, pode interromper, porque às vezes eu falo demais mesmo, viu? Então tem lá, fura-fila não respeita quando o sinal está fechado, tenta corromper um guarda quando está sendo multado, depois, quando chega em casa, digitando manda-brasa, criticando um deputado. Lá nas redes sociais, a tendência é ser juiz e condenar muitas vezes sem nem saber o que diz. Mas não é nenhum segredo que quando se aponta um dedo, voltam três para o seu nariz. Conversar por uma tela é tão frio, tão incerto. Prefiro pessoalmente. Para mim sempre foi o certo. Soa meio destoante, pois junta quem está distante, mas afasta quem está perto. Quantas vezes, em outro momento, nós não fizemos isso? Nós não prevíamos a pandemia, não sabíamos o que viria, mas lá na sala de aula a gente escolheu ficar do lado de fora, a gente escolheu ficar com o colega no pátio, a gente escolheu ir para qualquer lugar, mas não aproveitar aquele momento que a gente teve ali pessoalmente, da possibilidade de você chegar perto, de você conversar, de você ter mesmo isso que às vezes precisa, gente. Não é só estudante. Às vezes o professor chegou ali na sua sala, mas ele chegou desmotivado pelos problemas do dia, um problema familiar, e é muito bom quando chega aquele aluno perto da gente e começa, professor, está tudo bem com o senhor? Como foi seu dia? Você está parecendo cansado? Então, às vezes, um comentário que a gente faz, um chegar mais perto que a gente faz, pode mudar muita coisa. Então, essa questão de dizer,
eu não sou juiz da vida de ninguém. Eu preciso respeitar as escolhas alheias. Então, essa questão quando fala de que você está ali, você fura a fila, você não respeita o espaço do outro, você não se levanta para ceder a cadeira para uma pessoa mais velha, você não cede a cadeira, e aí ele fala também para os meninos a questão da gentileza com as meninas. Então, é uma série de coisas que a gente precisa ter e que a gente não precisa de escola para nos ensinar. Mas eu não faço isso. Mas se eu tiver a oportunidade de criticar alguém, de condenar alguém por uma postura errada, eu faço. Então, a gente precisa ter cuidado com isso e pensar o seguinte, de que, às vezes, a gente perde oportunidades na vida porque a gente sempre achou que ia ter muito mais tempo. Imagine, se a gente for pensar, e aí vamos pensar no momento que a gente está vivendo, será que o Paulo Gustavo, com a carreira promissora, né, com dinheiro, com muitos projetos, será que ele pensou e certamente deixou de fazer algumas coisas? Se a gente pensar na nossa realidade aqui, quantas coisas a gente poderia ter feito enquanto não havia pandemia e que a gente não fez? Então, a nossa vida é feita de escolhas. Quando ele diz lá no texto, redes sociais, a poesia que transforma, por que ela transforma? Porque por meio da poesia você pode expressar sua alegria, expressar sua tristeza, expressar sua retidão nas suas posturas, tá? Você pode se organizar, tá? Eu estou vendo ali o tempo, eu acho que a gente tem que caminhar, e vocês não estão querendo me ajudar e conversar, eu falando demais aqui. Então, professor Ruberval, é muito interessante estar falando sobre isso, né? Porque as redes sociais vieram para fazer parte da vida, mas não para substituir a vida real. E aí as pessoas precisam ter esse cuidado. Quando eu digo que a rede social aproxima quem está longe e afasta quem está perto, quantas vezes nós deixamos de dar atenção para o nosso filho, para o nosso esposo, para o nosso namorado, para o nosso amante, e aí deixamos o quê? Para assistir BBB, para assistir um filme. E aí a gente deixa de curtir aquele momento prazeroso em família, que talvez a gente não sabe. Pode ser a última semana, pode ser o último mês, para estar curtindo a vida de uma pessoa que a gente nunca viu e que talvez a gente nunca possa ter perto, e que nunca saberá quem eu sou. Então, a gente precisa repensar nessas redes sociais. Ela faz parte da minha vida ou eu substituir a minha vida real por uma vida virtual? E aí a gente precisa também ter o cuidado, que homem é esse? Que homem é esse do século XXI? Que cidadão eu sou nesse momento? Uma pessoa. Quem de vocês aí nunca viu uma pessoa linda, maravilhosa no Facebook e quando você a vê pela primeira vez, você assusta? Meu Deus, mas ela é tão diferente da imagem que eu a vi. Então, a gente precisa ser quem realmente nós somos. A imagem para o outro, será que é tão importante mais importante do que como eu me sinto? Por que eu tenho tanta necessidade de mostrar para o outro o que eu não sou, ao invés de correr atrás daquilo que eu desejo ser? Então, vamos pensar isso. E em sociologia, eu preciso refletir sobre isso. Que homem eu sou e que homem eu quero ser? E qual imagem desse eu quero mostrar para o outro? Eita, professora Fran, acaba me chamando a atenção para umas coisas que vocês, terceiro ano, vão ver, que chama polissemia, que é a questão de palavras terem vários significados. Quando a professora Fran suavizou a coisa de dizer assim, você vê a pessoa nas redes sociais e ela é linda, e quando você vê a vida que ela mostra, a plástica dela é muito linda, mas quando você vê como ela é diferente. Esse diferente tem um sentido que dentro da linguagem, dentro da língua portuguesa, nós chamamos de polissemia, que é o quê? É você ter vários significados para uma mesma palavra. Quando eu disse assim, mas ela é diferente, esse diferente poderia ser uma substituição da questão do feia, que aí eu chamo a atenção de vocês para outra coisa que vocês já estudaram também, que é o eufemismo dentro da língua portuguesa. O que é o eufemismo? Eu suavizar, certo? É eu tentar amenizar a situação com um comentário que eu faço. A professora Fran acabou de me trazer aqui duas situações. A questão da polissemia, que uma palavra pode ter vários significados, e é isso que eu preciso saber. Por que eu vou empregar determinada palavra no meu texto? Qual é o sentido que essa palavra tem? No sentido real, certo? E qual o sentido que ela tem no sentido figurado? Eu preciso estar sempre... Ela precisa dessas reflexões. Eu preciso pensar que um comentário que eu faço com palavras simples, com palavras respeitosas,
ele tem um outro significado. Que esse diferente que a professora falou, mas ela é tão diferente, pode ser. O diferente no sentido porque lá nas redes sociais ela é uma pessoa alegre, sorridente, bonita, maquiada, e no dia a dia ela é uma pessoa simples. E eu preciso até aceitar que as pessoas sejam diferentes. Eu não sou obrigado a estar feliz o tempo todo, a me mostrar feliz o tempo todo, mas isso precisa sempre ganhar o respeito do outro. Eu acho que todo esse texto do Braulio Bessa fala disso, professora Fran, de que as pessoas podem ser diferentes, eu não sou obrigado a concordar com a tua vida bonita das redes sociais, né? Mas eu preciso respeitar. Respeitar. A palavra é respeito, tá, gente? Só para a gente terminar aí a parte do texto, né, que fala aí umas estrofezinhas, mas se alguém quiser interromper, fiquem à vontade. Tem grupos de todo tipo de conversa, com assuntos importantes e outros. Receber durante o dia um cordel do Braulio Bessa. Aí o autor já deu meio que fez uma propagandazinha, né, dele, reforçou a propaganda dele, porque realmente o cara é bom, o cara escreve coisas do cotidiano, e aí a gente precisa pensar em uma outra coisa por aí, que a questão do nordestino e do nortista. Gente, quem viaja muito aí, né, pode ver, ou quando vocês tiverem a oportunidade de viajar, vocês vão sentir na pele o que é ser nortista ou ser nordestino por esse país. Você é visto, lembrem lá, e aí mais uma vez vocês vão dizer, o professor Berval é um fanático por Big Brother. Não é. É porque lá vocês lembram de que Juliette era escorraçada porque a bichinha falava diferente, porque ela falava engraçado, o sotaque nordestino, o jeito de falar. Então, mas assim, isso diverte as pessoas. Quem são os grandes humoristas do Brasil? Vem no Nordeste brasileiro, mas quando é no momento da crítica, todas as pessoas esquecem disso. Onde estão as praias mais bonitas desse país? Todo mundo quer ter o dinheiro, é claro, e ter a oportunidade de ir para o Nordeste, né, durante as suas férias. Porque é um lugar bom, de pessoas alegres. E aí a gente só vê, né? É o paraíso, é a rede social da vida real que a gente tem. Mas, assim, são as pessoas que dizem que no Norte nós somos subdesenvolvidos, que nós não temos estudos, que nós não temos formação, que a gente tem uma forma de viver atrasada. Então, a gente precisa, até no nosso dia a dia, no nosso texto, pensar nisso. Eu vou organizar o meu texto, eu vou me mostrar diferente. Eu vou me mostrar que eu não sou inferior a ninguém, eu vou mostrar que eu tenho conhecimento linguístico, eu vou mostrar que eu tenho regionalismos, eu vou mostrar que eu tenho um jeito de ser nortista, tá certo? Ou nortense, tá? E para a gente falar sobre as questões que também a gente vai entrar quando a gente tiver em momentos que a gente tenha mais tempo, ou até nas atividades que a gente porventura venha fazer presencialmente, a gente espera que isso mude logo, né? Que a gente tenha essa oportunidade de fazer pessoalmente, que a gente tenha como chamar a atenção para essas muitas coisas que o texto pode trazer, tá? E aí, esse texto do Braulio Bessa, ele falava, esse último estrofe aí, dá mais uma reforçada, né, na publicidade dele, na publicidade pessoal, e se você receber esse singelo cordel, que eu escrevi à mão, num pedaço de papel, que tem um tom de humor, mas no fundo é um clamor, lhe pedindo para viver. Viva a vida, o real, pois a curtida final ninguém consegue prever. E é isso, meu povo. Nas nossas aulas aqui, a gente vai sempre estar aprendendo, a gente vai sempre contar com isso. A professora Fran e eu nem tínhamos combinado nada, eu acho que acabou assim. É essa intervenção que a gente precisa fazer na vida do outro. No colega, eu vi o diretor pedindo, olha, para que vocês repassem para os outros colegas, venham para a aula, participem, que a gente pode fazer dessas aulas momentos interessantes, momentos assim, agradáveis, de prazer dentro do que a gente tem disponível para agora. Professor Ruberval e professora Fran, tem a plástica mais bonita para apresentar para vocês aqui? Não, mas a gente tenta fazer o nosso melhor, a gente tenta agradar e a gente tenta contribuir com o conhecimento de vocês. Então, só para eu reforçar, nas atividades que vocês têm aí, vocês têm uma atividade de língua portuguesa, né, são 4 questões apenas. Eu acho que hoje a gente resolveu a situação do Google Classroom, né, Google Classroom, da plataforma. Então, a gente vai colocar as atividades também por lá, se facilitar para vocês, né, para a gente disponibilizar. Mas lembrando que esse de língua portuguesa pede a
são coisas que o texto diz ou que o texto não diz, para que vocês lembrem que a máxima desse texto, a máxima de ter escolhido essa interpretação textual foi, claro, para a gente refletir um pouco sobre as nossas vivências, como a gente precisa se organizar, como a gente precisa viver o nosso cotidiano, mas aqui eu peço a opinião do autor. O que o texto disse e o que o texto não disse. Na atividade que foi proposta de redação, eu peço para que vocês façam uma produção textual, é claro, sobre o que vocês pensam, sobre como vocês organizam um texto dissertativo, né, seguindo os padrões da redação do Enem. Então, esse texto é através dele que a gente vai se conhecer. Como é que está a escrita de vocês? Como é que está a leitura de vocês? Para a gente se conhecer melhor. Gente, com relação, eu até lembro que alguém comentou como que poderia entregar a atividade. Essa atividade vocês precisam fazer e a identificação de vocês. Qual é seu nome completo? Qual é a sua turma? Tá? Se 3304, 3305, é isso mesmo? 34? Para que vocês coloquem a identificação da turma, a sua identificação em todas as atividades. E podem mandar no privado também aí, tem o e-mail lá, vocês podem postar lá na plataforma fazendo a devolução, podem também me mandar a foto. Sempre que vocês mandarem a foto, tirem uma foto que dê para ler o documento inteiro, as respostas, as informações, tá? Para que a gente consiga se entender rapidinho. Tendo dúvida, manda um e-mail para mim, ou então manda uma mensagem para mim. No momento que eu puder, eu respondo vocês. Prometo que vou responder a todos, né, e ajudar a todos no desenvolvimento dessas atividades aí. Professora Fran? Pessoal, é um prazer hoje estar com vocês, né, mais uma vez. Esperamos estar em muitos outros momentos com vocês, contribuindo com o aprendizado de vocês e aprendendo também com vocês. Então, eu gostaria de ter a maior participação de vocês, das nossas aulas. Façam questionamento, façam pergunta, não entendi tal coisa que vocês falaram. Nós estamos à total disposição de vocês. Como o professor acabou de falar, né, pode vir buscar também as atividades aqui na escola. Quem não tem acesso à tecnologia, pode buscar aqui, as atividades já estão impressas, estão ali aguardando a todos vocês. As atividades de arte e de emprego e trabalho, filosofia, já estão na plataforma, façam as atividades, mandam pelo e-mail que vocês acharem melhor para vocês, e nós estamos aqui para contribuir, eu e todos os outros professores. Obrigado, Fran. É isso. Também temos aqui a professora Marilson, né, nossa amiga colaboradora, né, que ela é da tecnologia aqui, ajudando a gente, e que também vai ficar a todo tempo em contato com vocês nos grupos. A gente está tentando assim, gente, entendendo esse momento, né, que é o distanciamento, mas a gente quer, assim, estar perto de vocês o tempo inteiro nesse sentido. Estamos disponíveis, tá? Para que a gente possa trabalhar. Lembrando que a gente precisa da interação de vocês. Se hoje vocês ainda estão tímidos, olha, a professora Fran e eu, aqui já estamos botando a cara para sofrer já tem uns dias, né? Vocês estão quase enjoando da nossa imagem, da nossa fala, mas esse é o nosso papel, nós estamos sempre à disposição de vocês. Então, por nós, né, por mim, pela professora Fran, muito obrigado pela companhia de vocês, esperamos que vocês tenham os comentários no grupo ou nas atividades, tá bom? E por hoje é só, e a gente passa a palavra para o diretor aí, que tô vendo ele ali já querendo falar. Então, pessoal, eu fico um pouco inquieto querendo falar, querendo participar a cada momento, porque eu estou vendo que essa oportunidade que eu estou aprendendo, eu estou aqui observando, acompanhando toda a aula e verificando o quanto, por exemplo, essa noite de hoje eu aprendi, né, com essa exposição desse tema aí sobre as redes sociais, né? Olha o quanto nós somos dominados, né, pelas redes sociais, que chama atenção a cada instante, né? Eu costumo dizer que as redes sociais, por exemplo, celular é uma célula que está, né, sobre nosso corpo a cada instante, né? Mas nós temos que policiar, né, disciplinar a cada instante para pegar o melhor disso aqui, porque ele pode muito bem fazer com que nós tenhamos êxito, sucesso, não é? Apoio, mas ele pode também nos levar a um caminho sem volta, tá? Então que possamos filtrar cada clique,
cada acesso, não é? Para a gente se dar bem, não é? Por exemplo, esse tempo de pandemia, ai de nós se não tivéssemos as redes sociais, o celular, o computador, não é? Então, assim, que possamos ter realmente essa capacidade de discernir o que é bom das redes sociais, o que me leva a acrescentar a minha vida como pessoa, como ser humano, como estudante, como professor, tá? Então, assim, são pontos de vista que a gente tem que tá pensando, refletindo, né, amadurecendo para a gente viver melhor, para a gente estar melhor, né? E aí eu quero, assim, já de antemão, agradecer e parabenizar a presença de todos vocês, estudantes. Este é um momento de suma importância, né? Suma importância para lapidarmos o nosso conhecimento, né? E aí eu fico feliz demais, por demais, da equipe de professores, né? A equipe antes, durante e o depois, que estão ali, ó, observando, cuidando, né? Eu tenho percebido que o pessoal, os professores, Marilza, o Ruberval e a Francileira, eles pegam, pessoal, os instrumentos lá da casa deles, leva para a escola, a iluminação, o tripé, o telefone. Né? Em outros tempos, o que a gente dizer? Ah, o Estado está aí, te vira. Sei que a Não, ao escola vai contrário. comprar esses equipamentos. Vocês perceberam tão bem essa. Entendeu? Vocês entenderam tão bem, não é, professores, que dar o nosso melhor ao próximo é a melhor coisa que tem nesse momento. Então, assim, eu externo, assim, meus agradecimentos, né, porque vocês realmente estão agindo de forma empática, se colocando no lugar do outro, né, e contribuindo, colaborando, né, com vocês, estudantes. Então, parabéns a todos, né? Eu quero dizer que a nossa aula, né, minha também, que eu estou aqui, né? Nós vamos ter o trabalho de baixar aqui no Meet e depois colocar lá no link no YouTube, e aí vocês assistem. Aí, assim, de repente, não entendeu, coloca novamente a reprise, assine o documentinho lá, a lista de frequência, tá? Então, tudo que nós estamos falando aqui, pessoal, tem uma intenção. A intenção é fazer com que nós tenhamos conhecimento, né? Não fiquemos para trás. E no mundo capitalista qual vivemos, aquele que sabe, ele tem a oportunidade, sim, com certeza, com mais facilidade de crescer na vida de forma profissional, intelectual, ok? Então, não esqueça disso. Incentive os colegas, motive os colegas, assista as reprises, né, das aulas, pegue o material, roteiro de estudo. Aliás, são roteiros, gente. Dentro daquele roteiro, vocês podem explorar o máximo possível para vocês estudarem. Né? Tivemos o ano passado, né, professores, um estudante que passou em faculdade, 4 faculdades. Uai, diretor, mas como assim? Bom, eu me lembro muito bem que ele trabalhava o dia todo e às vezes ele falava, ô diretor, me espera mais um pouquinho, né? Só posso chegar na escola às 8h30. Ou então meio-dia, e eu sacrificava, às vezes, meu almoço, vinha mais tarde da escola, porque parava para esperar ele, porque ele morava em São Paulo, faculdade, gente. A medicina é um mapa muito grande. E todos nós, isso foi um recado. Né? Quer dizer, é possível sim. Né? Quando nós acreditamos, quando nós temos essa predisposição, né, a correr atrás daquilo que a gente sonha, daquilo a qual a gente almeja. Tá? E só tem um caminho para a gente melhorar de vida, pessoal. Só tem um caminho, através da educação. A educação transforma, a educação é vida, não é? Se você tem gado, fazenda, terras, carros, ótimo, ótimo. Com estudo, melhor ainda que você vai administrar bem esses bens, né? Então tá bom. Deixa eu passar a bola para frente. Então, assine a frequência e continue assim. Vamos que vamos. Um abraço. Ok, gente, boa noite para todos. Boa noite, meninos. Boa noite.